Olá a todos. Nessa videoaula nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo de JavaFX, mas levando em conta que o nosso prazo está apertado, né? O que eu vou fazer? Eu vou sintetizar o conteúdo. Então nós vamos ver um pouco do uso básico do JavaFX, porém já integrando com o que nós estávamos vendo de JPA, tudo bem? Então basicamente eu vou fazer umas 3 videoaulas mais ou menos, onde nós vamos fazer uma parte, né, um pedaço de uma aplicaçãozinha, ok? Englobando persistência de dados e interface gráfica com JavaFX. Acredito que fazendo dessa forma nós teremos maior proveito, já que nós vamos estar integrando as tecnologias. Então, pegando aqui como ponto de partida o projeto da videoaula, né, sobre Hibernate e JPA, eu vou, né, estar convertendo, né, transformando essa aplicação também em uma aplicação JavaFX. E aí nós vamos colocar as funcionalidades na interface gráfica com os recursos do JavaFX. Então, nós podemos dividir aqui em 3 passos, né, três coisas que nós temos que fazer. A primeira é converter este projeto, né, transformar esse projeto também em um projeto JavaFX. Outra coisa que nós precisamos fazer aqui é criar o DAO para as operações com banco de dados. Então, na aula onde eu falei sobre JPA, nós vimos aqui as funcionalidades. Nós já havíamos visto também sobre o conceito, né, de DAO, que é você separar a responsabilidade de fazer as operações de persistência de dados. Então, nós precisamos desenvolver essa parte aqui também, já que, apesar da JPA estar configurada, né, nós não temos um DAO para nos auxiliar com essa tarefa. E outro passo é implementar, de fato, as operações, as interfaces, né, com o JavaFX. Então, são 3 elementos aí principais que nós vamos ver nessa pequena sequência de vídeos. Então, para começarmos, vamos fazer com que essa daqui seja também uma aplicação JavaFX, ok? Então, o ponto de partida da nossa aplicação aqui é essa classe main, ok? Nós vamos ter que mudar isso, mas antes de tudo, nós precisamos fazer a especificação das dependências do JavaFX. Agora, diferente da videoaula onde eu mostrei como criar um projeto que é exclusivamente JavaFX, dessa vez nós vamos fazer isso com o Maven, ok? Na videoaula que eu falei sobre JavaFX, nós fizemos isso de forma manual. Agora nós vamos fazer com o Maven. Então, em vez de ter que baixar e referenciar os arquivos do Maven, nós vamos especificar aqui no nosso arquivo POM, né, que vocês já viram esse arquivo, foi onde nós especificamos também as dependências do JPA, do Hibernate, do MySQL. Nós vamos aqui adicionar algumas dependências e algumas configurações. Então, primeira coisa, aqui dentro de dependências, eu vou adicionar a dependência do JavaFX, tudo bem? Então, com isso nós já estamos, o Maven já vai trazer as dependências do JavaFX para a nossa aplicação. Pode ser que, dependendo do que você for fazer no seu projeto, você precise de mais alguns componentes, alguns artefatos do JavaFX. Mas, para o que nós vamos fazer aqui, esses 2 artefatos, né, o JavaFX FXMail e o JavaFX Controls, serão suficientes. Então, além dessas dependências, nós vamos precisar também de uma configuração. Então, eu vou sair aqui dessa tag de dependências e eu vou adicionar essa tag build, que vai configurar a inicialização da nossa aplicação por meio de JavaFX. Então, aqui nós estamos especificando um plugin para o funcionamento do JavaFX com Maven. E aqui nesse configuration,
nós especificamos qual será o ponto de entrada, né, a classe main do JavaFX para iniciar a aplicação. Obviamente, essa classe main aqui que nós já temos não serviria, porque ela não é uma classe, uma main, né, uma classe do JavaFX. Ela não estende aquela classe application que nós vimos na aula de JavaFX, ok? Então nós temos duas alternativas. Uma delas seria fazer com que essa classe passasse a estender application, ou nós podemos criar uma outra classe. Para não sobrescrever tudo isso, né, que vai ser útil para mim depois, eu vou criar uma outra classe aqui, que eu vou chamar de main.fx, ok? Apenas para eu saber diferenciar esta classe desta daqui. Então, nós temos aqui a nossa main.fx e nós especificamos aqui qual vai ser o ponto de entrada da aplicação que tem que ser uma classe JavaFX. No caso, é exatamente essa main.fx, ok? Se essa minha classe aqui, que eu acabei de criar, tivesse outro nome, como app.javafx, eu teria que especificar esse nome aqui. Aqui eu estou especificando qual vai ser a classe principal do JavaFX, certo? E aí, claro que eu tenho que respeitar aqui o pacote, né? Qual pacote que essa minha classe está. No meu caso, está em br.edu.ifms.apptarefas, e aí nós temos a nossa main.fx. Então, aqui no arquivo POM está ok, nós adicionamos essas dependências e essa configuração. Eu vou salvar. E agora, nós podemos vir aqui no nosso main.fx e transformá-lo de fato em uma classe, né, que possa representar uma tela principal aí, ou uma classe, né, que instancie uma tela de início do JavaFX. Então, eu vou colocar aqui extends application, ok? Com isso, eu precisarei adicionar algumas importações. Então, eu tenho aqui duas applications para importar, mas nós temos que importar a do JavaFX, ok? Não confundir e importar aqui de outro pacote. Nós precisamos de application do JavaFX. Ok. Adicionei a importação. Agora ele já identificou que eu preciso sobrescrever alguns métodos, né? Então, faz parte da estrutura aí do JavaFX. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o método main, que é necessário, né, nessa classe. Assim como qualquer aplicação Java vai precisar que exista um método main, método estático main para inicializar, né? Então, eu vou escrevê-lo aqui, e aí, como é uma aplicação JavaFX, eu preciso chamar esse método launch, ok? Passando esses argumentos. E aqui dentro eu posso escrever, então, eu posso escrever o código para exibir a minha tela inicial. Então, vamos lá. Criar aqui uma tela, né? Para nós podermos apresentar uma tela, nós vamos precisar de um fxemail loader. Lembrando, não é necessário, não é obrigatório usar o fxml, né? Porém, fica muito mais difícil de fazer se for fazer tudo por código, e ainda fica mais desorganizado, já que nessa aplicaçãozinha nós já vamos empregar o conceito de MVC. Então, aqui eu vou precisar especificar getClass.getResource.
e aí eu preciso colocar o caminho onde encontra-se o meu arquivo fxml. O problema é que ele ainda não existe, eu ainda não criei o meu arquivo de interface, ok? Então, antes de continuarmos aqui, vou salvar, mas antes de continuarmos, vamos fazer a criação do nosso arquivo de interface, ok? O arquivo que vai especificar o layout da nossa tela. Então, eu vou pegar aqui em Resources, ok? Aqui dentro de Java, pessoal, nós vamos colocar apenas código Java. Então, os pacotes e as classes. Agora, outros recursos que não forem código Java, nós vamos colocar aqui em Resources. Aqui pode entrar imagens, arquivos de layout, igual nós vamos colocar agora, arquivos CSS, porque nós conseguimos usar CSS para estilização de elementos do FXML, ok? Então, eu vou criar aqui uma pastinha só com a finalidade de organização, né? Que eu vou chamar de Views, ok? Então, já pensando no modelo MVC, que é Model View Control, já tenho aqui a minha pastinha onde eu vou guardar as views, ok? Aí, além de views aqui no Resource, nós podemos ter outras pastas depois para outras coisas, ok? Mas enfim, vou vir aqui em Views, vou adicionar outro arquivo que vai ser FXML. Aí aqui eu posso especificar o nome do meu arquivo. Eu vou chamar aqui de main scene, porque vai ser a cena principal. E eu posso especificar já um root element. Eu vou colocar aqui um border pane, ok? Só lembrando, border pane é aquele tipo de layout, né, que divide a tela em 5 partes, que é uma parte esquerda, outra direita, superior, inferior e central, ok? Algo parecido com o que nós temos aqui no nosso IDE, por exemplo. Enfim, acabou ficando no lugar errado, vou arrastar aqui para dentro de Views. Agora sim. E antes de colocar qualquer conteúdo aqui, eu vou definir aqui o resource para nós inicializarmos. Então, barra views, barra nome do arquivo, main scene.fxmail, ok? Vamos fazer a importação aqui dessa classe. E com isso, nós já podemos chamar aqui o carregamento desse arquivo, ok? Para isso, eu vou especificar aqui o nosso arquivo root, nosso border pane, e vou chamar aqui loader.load. Mais uma importação. Ok. Vamos criar uma cena. New scene. Eu passo o meu root. E aí eu especifico largura e altura que eu quero para a janela. Tudo bem? Mais uma importação. Se alguém estiver perdido com o que nós estamos fazendo aqui nessa parte, aqui dentro do nosso try, dê uma olhada na videoaula anterior. Então nós criamos aqui uma cena e, por fim, nós vamos utilizar esse primer stage, que é de fato a janela. E vamos inserir essa cena. Nesta aplicação, eu vou fazer uso de apenas uma janela. Existem várias abordagens, né, quando nós temos uma aplicação com variados recursos,
mas nós vamos fazer uso aqui apenas de uma janela e nós vamos trocar a cena conforme necessário. Não é a única abordagem, é só para ser o mais simples possível neste momento. Então, por fim, primary stage.show. Ok. Vamos colocar aqui o nosso catch. Não vou fazer nenhum tratamento. E é isso. Então, aqui nós fazemos o carregamento do arquivo aqui de layout. Nós criamos uma cena com o conteúdo deste arquivo e nós inserimos essa cena na nossa janela. Tá? Pensem sempre no stage como se fosse a própria janela. E agora nós estamos bem próximos de conseguir executar essa aplicação. Tá? Mas aqui nós temos um pequeno problema. Qual é o arquivo, qual método main que vai ser executado? Vejam só, nós temos duas classes aqui e que contém um método main estático, certo? Se nós executarmos do jeito tradicional, ele vai tentar executar como uma aplicação Java comum, e não é o nosso caso, certo? Nós precisamos que ele execute tendo em vista o que está aqui no nosso arquivo POM, ok? Então, nós precisamos que ele execute tendo em vista esta configuração. Quando nós fizemos a criação de um projeto que era JavaFX sem o Maven, isso já ficava mais fácil, né? O Eclipse já sabia como executar sem nenhuma configuração adicional. Aqui neste caso, ele não vai saber. Tá? Deixa eu até verificar aqui o que acontece se eu tentar executar essa nossa classe. Vou pedir para executar como uma aplicação Java. Tá? Vejam só, ele não conseguiu encontrar os componentes do JavaFX. Tudo bem? Então nós não vamos executar desta forma. Como que nós vamos fazer então? Eu vou vir aqui, pode ser aqui, em Run Configuration, ou também nós podemos vir aqui. Ok, vamos apenas procurar aqui. Ok, eu já tinha uma configuração aqui, mas é basicamente isso. De vocês vierem aqui, vai estar vazio. Tá? Então, nós temos um Maven Build. Vou até excluir esse daqui, que aí fica mais fácil de visualizar. Então, vocês podem vir aqui, Run As, cliquem aqui em Maven Build. Ok? Ele vai mostrar essa tela e você coloca aí como objetivo, né, essa configuração aqui para o Maven. Colocando essa configuração, o Maven vai conseguir executar a aplicação como uma aplicação JavaFX. Certo? Então, vou clicar em Run. E aí vamos aguardar um pouquinho esse procedimento. Como eu estou com duas telas aqui, ele colocou a janela na segunda tela, mas basicamente nós já temos a nossa janela aqui. Claro que ela não tem nenhum conteúdo porque aqui na nossa main scene nós não definimos nenhum conteúdo, ok? Mas aqui está a nossa janela já e a nossa aplicação, que antes era uma aplicação Maven que rodava no terminal, agora já é capaz de integrar os recursos do JavaFX. Da primeira vez, né, que você vai executar, você precisa vir em Run As, escolher aqui Maven Build e fazer aquela configuração. Depois disso, né, já começa a aparecer aqui a configuração que você acabou de fazer com Maven. Então, não precisa fazer toda vez. Agora eu só clico aqui que ele já vai utilizar aquela configuração, aqueles parâmetros.
novamente, apareceu aqui na minha segunda tela, ok? Então, depois disso, não é necessário repetir essas configurações. Agora é só colocar a mão na massa e começar a trabalhar no projeto JavaFX com Maven JPA. Então eu vou cortar por aqui e já continuamos na próxima aula.